Vamos gravar aqui com o Edilson Davi. Uma pergunta que ele fez que é bem interessante e que provavelmente é de outros alunos também. E aqui entra a parte da análise cinesiológica, né? Quais as diferenças entre o crossover mais fechado ou mais aberto? Vai lá, fala para a turma a sua dúvida e qual a sua consideração. Fala para a turma a sua dúvida e qual a sua consideração. Bom dia a todos. A dúvida que eu tenho é no momento que a gente trabalhar o peitoral aqui no crossover, a diferença, né, do tamanho do cross, entre pegar os cross mais alongados, maiores, o médio e o menorzinho. Aqui a gente tem 3 opções. E outra dúvida que eu tenho também é em relação em qual a melhor execução, né? Se a alta, a média ou a baixa. Perfeito. Então vamos tentar fazer as considerações aqui, a análise. A primeira é em relação ao aparelho, né? O aparelho muda. Se eu fizer com a angulação mais aberta, eu tenho um braço de resistência aumentado. Essa sobrecarga na musculatura é maior, mas também tem mais risco, né? E se eu fizer com ele uma angulação menor, ou seja, o aparelho mais próximo, eu consigo trabalhar com mais carga. Então seria essa a principal diferença. Como o crossover é principalmente para dar qualidade na musculatura, o mais interessante é que você dê estresse, desse pré-estiramento na pegada mais longa e evite trabalhar com tanta carga, deixe para exercícios básicos como supino. E aí nós vamos executar e verificar a diferença das 3 angulações, né, que eu posso fazer em 3 posições diferentes. E já adiantando uma parte da resposta, o grupamento muscular, embora seja o mesmo nas 3 versões, eu tenho que considerar que muda a ênfase do exercício. Uma outra questão importante, vocês estão observando, ele está fazendo com a posição de base antero-posterior, isso eu também tenho que considerar na minha prescrição, porque muda. E como que eu faço se eu optar por essa posterior? Porque eu poderia fazer com os pés paralelos, é uma outra forma também, mas se eu fizer antero-posterior, eu tenho que estar mudando a perna que vai à frente, e aí obviamente eu tenho que fazer séries pares, porque a sobrecarga na coluna não é a mesma e nem na parte superior exatamente igual, porque a transferência de força é sempre do core para os membros. Então essa posição ela não me deixa totalmente alinhado e eu preciso no mínimo compensar alternando a perna. Às vezes a pessoa tem preferência de uma perna, mas ela tem que ser observada que ela tem que alinhar e mudar. Então foi feita a primeira versão para baixo, agora a versão média, na linha alinhado as mãos, os punhos com os ombros, e a terceira versão do exercício, baixar lá o anteparo, o suporte ali onde passa a carretilha, que passa o cabo de aço, para a parte de baixo ali do REC, e vai executar o movimento de baixo para cima. Então vocês vão fazer a seguinte análise: qual o movimento que tem principalmente no ombro, que a ênfase maior é o ombro, lógico que o cinturão escapular está trabalhando em conjunto. Quando eu faço essas movimentações, o que muda nos músculos envolvidos? Se eu mudei o ângulo, eu mudo principalmente as porções do músculo, já fica essa dica. Então façam essa análise, pensem, peguem um livro para ver em relação a esse movimento e a gente vai discutir isso em aula.